Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra Lâmpada para os meus pés. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho proposto para este terceiro domingo do tempo comum, Mateus capítulo 4, versos 12 a 23. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Amém. Irmãs e irmãos, separei aqui esse texto tão bonito do Papa Bento XVI, Jesus de Nazaré, que eu considero um dos textos mais belos, para a gente introduzir nossa conversa sobre esse anúncio tão bonito que Jesus começa a realizar, a boa nova do reino. Tudo começa, a ação de Jesus, a partir de uma notícia que chega ao coração de Jesus. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali. Uma notícia que muda tudo. Muda a casa de Jesus, muda o endereço de Jesus. Não para se esconder do império dos reinos deste mundo, das tentações, da ostentação dos impérios deste mundo, dos reinos deste mundo, que nos evangelhos, logo ali atrás, após ser batizado, ele foi levado para o deserto, jejuou e rezou 40 dias e 40 noites, sentiu fome e sede, foi tentado, e a última tentação que ele venceu foi o diabo mostrando os reinos deste mundo e sua glória. Jesus fica sabendo das artimanhas dos reinos deste mundo. Prendeu João e logo vai decapitar João, matar João. E Jesus vai para as margens do mar da Galiléia. Conforme a primeira leitura deste domingo, e aqui no Evangelho de Mateus, terra de Zabulon e Neftali, caminho do mar. Uma fatia de terra
das encostas montanhosas, próximo ao mar da Galileia, chamado de o filé mignon, a parte mais nobre do território do Vale do Jordão. Pedaço preciosíssimo de terra com uma capacidade de produção agrícola de altíssimo nível, tão forte a fartura da água, o mar da Galileia, um mar de água doce no meio do deserto e um pedaço de terra fertilíssima, Zabulon e Neftali. Jesus entra nessa terra chamada de região do outro lado do Rio Jordão, Galileia dos pagãos. Aqui tem uma chave. Terra de gente misturada, terra de gente que vem para trabalhar, para procurar emprego, para ver se trabalhando nas lavouras conseguem depois puxar as migalhas do que sobram nas roças colhidas. Terra da gente misturada, rota de peregrinação entre o Ocidente e o Oriente, que atravessa por aquelas margens, para uma parada de comer, descansar, se alimentar para continuar a caminhada. Ali, bem naquele pedaço de terra, ao mesmo tempo fecunda, fértil, com água doce e terra boa, uma gentinha pagã misturada com os galileus, os judeus, trabalhadores da roça. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo, na grande expressão da poesia do profeta Isaías, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Sim, Ele é a luz, sim, Ele é o brilho da luz no meio das trevas. Porque não há treva mais dolorosa do que viver sem Deus na fartura, a terra tão preciosa, tão rica, tão farta, mas uma terra que precisa ser colocada ali no meio, Deus. É disso que o capitalismo sofre. É riqueza sem Deus, fartura sem Deus. E o mundo acha que está bom, só porque tem prosperidade para poucos, para alguns, enquanto uma multidão passa privação e necessidade. Jesus, daí em diante, começou a pregar, dizendo, convertei-vos porque o reino dos céus está próximo. O centro da mensagem de Jesus, o centro da mensagem da igreja, foi o centro da mensagem de João Batista, dizer, o reino dos céus está próximo. No livro Jesus de Nazaré, na página 58, Bento XVI dá uma nota muito importante sobre essa expressão. O conteúdo central do Evangelho diz, o reino de Deus, o reino dos céus está próximo. É colocada uma marca no tempo. Algo de novo acontece e é exigida uma resposta ao homem a esta oferta. A resposta é conversão e fé. O centro deste anúncio é a mensagem da proximidade do reino de Deus. Esse anúncio forma realmente o centro da palavra e do ministério de Jesus. O reino dos céus está próximo. Olha que coisa bela que Bento XVI diz. Reino de Deus. Uma indicação estatística para sublinhar essa expressão reino de Deus. Ocorre no conjunto do Novo Testamento 122 vezes. Destas 122 vezes, encontra-se 99 vezes nos 3 evangelhos, Marcos, Lucas e Mateus. E destas 99 vezes, 90 vezes esta expressão brota dos lábios de Jesus. No Evangelho de João,
e no resto dos escritos do Novo Testamento, esta expressão representa um papel muito limitado. Pode-se dizer o seguinte: enquanto o eixo da pregação pré-pascal de Jesus é a mensagem do reino, a partir da ressurreição de Jesus, Cristo é o centro da mensagem. Mais à frente, Bento vai dizer que porque Cristo, Jesus de Nazaré, é o reino. O que é que ele trouxe que causa um impacto tão grande que o diabo disse e que os algozes disseram no dia da sua morte na cruz? Se és filho de Deus, o que você trouxe? Se és rei dos judeus, o que você trouxe? Responde Bento: trouxe Deus. Domingo que vem a gente continua essa conversa sobre o reino. Mas eu fico com você acerca dessa mensagem central de Jesus. Ele andava à beira do mar da Galileia, pregando, e no final da sua pregação, vê dois irmãos, Pedro e André, lançando as redes, eram pescadores. Anda mais um e chama os dois: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. O centro da atividade da igreja é pescar mulheres e homens para Deus e para o reino de Deus. Caminhando um pouco mais, viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam na barca consertando as redes. Os outros dois, Pedro e André, lançavam as redes. Tiago e João consertam as redes. Jesus os chama e nas duas cenas diz no versículo 20, eles imediatamente deixaram as redes e seguiram Jesus. No versículo 22, sobre Tiago e João, eles imediatamente deixaram a barca e o Pai e seguiram Jesus. Ano vocacional, ano de rezar pelas vocações, mas ano de ouvir a pregação do Evangelho e se deixar interpelar imediatamente, minha gente. Agora, hoje, o anúncio chegou. Reage, igreja! Caminhemos sob essa luz que brilhou nas trevas. Caminhemos, igreja, porque brilhou uma luz, uma grande luz na escuridão. É Cristo, é o reino que chegou. Escutemos, busquemos a conversão. Não nos esqueçamos de que sem conversão o reino não termina de chegar. Ele está próximo. O problema é que há um bando de cristãos católicos que pensam que conversão não precisa mais. Não aceitemos ser cristãos sem um processo permanente de conversão e o reino chegará. Um domingo abençoado para você, para a sua família. Até a próxima.